No Brasil, temos o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? A Crise dos Três Poderes. Estreia 1º de agosto, às 20 horas. Toque no link e cadastre-se para assistir. Só na Brasil Paralelo. E esse último fator, né, a morte de Sócrates, foi tão emblemático que escritores, filósofos futuros, notadamente Platão e Aristóteles, acabaram escrevendo contra a democracia. Não é exatamente que Aristóteles escreveu contra, Platão sim, mas não é que ele escreveu contra, é que ele entendia que a democracia era um sistema problemático. Então eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco. Para Platão, a gente lê em A República com alguma clareza que a democracia não era um sistema ideal. E ele começa a enumerar problemas, né? Isso em A República. Se a gente pega O Político, ele vai mais ou menos na mesma linha e vai chegando a conclusões no sentido de que a democracia não era suficiente por si só. Por quê? Porque eram precisos, primeiro, cidadãos mais bem preparados para exercer a defesa da cidade. A defesa da cidade, uma defesa militar e, ao mesmo tempo, todo um aparato administrativo, isso só poderia ser exercido por aqueles que estudassem um pouco mais do que aqueles trabalhadores, por exemplo, da agricultura, né? Então, ele colocou um outro extrato que era necessário, que a gente costuma chamar também de aristocracia, nobreza ou, hoje em dia, classe militar ou estamento militar. Acima disso, deveria haver o tal do rei filósofo, né? Que ele define na República como o governante deveria se tornar filósofo, ou o filósofo deveria se tornar governante. E ele entende por filósofo justamente aquele que estudou por mais tempo na vida, a ponto de atingir as ideias. Como atingir as ideias? De chegar aos grandes conceitos, aos conceitos mãe. Por exemplo, ao conceito mãe de democracia, ao conceito de ação, ao conceito de história, ao conceito de governo justo, ao conceito de justiça. Essa pessoa deveria ser o governante e não outra, né? Então aí Platão chega a uma visão piramidal, muito clara também, mas aí já admitida, não digamos assim como efeito colateral de uma tentativa democrática, né? Não era algo só prático, era a visão de Platão refletida. Isso em A República. Em O Político, ele chega a uma conclusão inconclusiva. Platão, em alguns diálogos, ele avançava na reflexão e acabava o diálogo como nós acabamos muitas conversas, sem uma conclusão definitiva. Nesse texto O Político, é um texto difícil de ler, é um texto chato. Eu sofri para ler. Mas ao final ele chega a uma conclusão que ela é base para a gente entender essa questão de democracia. Ele chega à conclusão de que a gente compreende melhor os sistemas quando a gente pensa geometricamente num losango, cuja ponta de cima é o governo justo de um só. A ponta de baixo, o governo injusto de um só. O meio do triângulo de cima que forma o losango deveria ser representado pela aristocracia, um governo exercido por poucos que governam para o bem de todos. O meio do triângulo apontando para baixo é representado pela oligarquia, o grupo daqueles poucos que governam para os seus próprios interesses. E aí sim, as bases dos triângulos que se tocam para formar o losango são a democracia, a boa e a ruim. A democracia boa era o pior regime dos bons, mas a democracia era, entre os piores regimes, o menos mau, tá?